Olá, boa noite. Está começando mais um programa Bola na Web, aqui pelo site SB 24 Horas, dentro da TV 24 Horas. Para você, amigo internauta, que mais uma vez vai participar conosco aqui no programa Bola na Web, hoje a gente tem aqui um entrevistado ilustre para contar as coisas do União Agrícola Barbarense. Aliás, este sabe muito do União Barbarense, daqui a pouco vocês vão ver. Logicamente que vocês já sabem quem que é, porque a gente já anunciou na terça-feira passada, já deu uma avant-première do que vai acontecer essa noite aqui. Ele já está aqui conosco e daqui a pouco vai falar muito da história do centenário União Barbarense. A cidade está em festa, aguardando o aniversário do União Agrícola Barbarense. E o nosso convidado já chegou com uma grande notícia, né? Os ingressos para a festa do centenário do União Barbarense praticamente já se esgotaram para quem pretendia ir à festa do centenário. Eu fui pego de surpresa, porque eu pretendia comprar meu ingresso na sexta-feira, quando voltasse de viagem. E não é que o meu amigo acabou quebrando o galho e já trouxe meu ingresso. Então, quer dizer, isso aí, só quem tem amigo, para quem tem amigo, é que essas coisas acontecem. Boa noite, Tiane. Boa noite, Edivaldo Silva. Boa noite a você que nos acompanha mais uma vez. Uma noite quente, né? De terça-feira, bem quente, aliás, aqui na TV 24 Horas, dentro do site SB 24 Horas. Muito boa noite. É um prazer esse nosso convidado. Eu falo que, todo mundo fala que ele é meu segundo pai, porque ele que me projetou, me ajudou bastante aí na vida profissional. Tenho muito orgulho de ter começado ao lado dele, ao lado do Edivaldo, de todo o pessoal lá da Rádio Luzes. JJ Belani, como ele é conhecido, né? Porque é a abreviação de João José Belani, aquele menino palmeirense, unionista, que nasceu há 59 anos atrás. Há 59 anos, né, Belani? Boa noite. Boa noite, Tiane Mendieta, Edivaldo Silva. Olha, os nossos repórteres aqui, trabalhei com os dois, hein? Agora com o Edivaldo Silva e a Tiane Mendieta, antes na Rádio Luz da Ribalta. E ela me falou aqui, o segundo pai, o original está aqui, hein? O verdadeiro. Roberto Mendieta, tá certo, estou na reserva dele, viu? Tá vendo? Mas é uma satisfação realmente estar aqui no Bola na Web. E vamos bater papo sobre o centenário, quase centenário União Barbarense, hoje, dia 11 de 2014, faltando só 11 dias para essa grande marca, o centenário do União Agrícola Barbarense Futebol Clube, que muita gente não sabe, mas começou com o nome só de União Futebol Clube, americanizado. Só em 1920, 6 anos depois da sua fundação, é que recebeu a sua denominação definitiva, União Agrícola Barbarense Futebol Clube. O União foi até Atlético Barbarense aí nesses 6 anos iniciais, aí, 2 trocas de nomes. Essa eu não sabia. E houve uma fusão em 1920, o 7 de setembro, da usina Santa Bárbara, com o União Barbarense, que era Atlético Barbarense antes disso. Aí sim o nome definitivo, União Barbarense. Mas está no meu livro eletrônico. Veja bem, eu já atualizei o livro eletrônico, e nesses 11 dias, faltando para o centenário, a Fundação Home, que tem a parceria comigo, quer dizer, eu tenho a parceria da Fundação Home, o Lucas Furlan Ribeiro vai preparar todo esse livro aí do centenário do União Barbarense para jogar na internet. Inclusive, nós podemos fazer acordo aqui com o Denis, do site SB Notícia. SB 24 Horas. SB 24 Horas, né? A gente está aqui agora, SB 24 Horas, quer dizer, o dia todo SB 24 Horas, para ter também o livro eletrônico, porque ele vai estar disponível na Fundação Home, no site oficial do União Barbarense e daqui a pouco também no site SB 24 Horas. Legal, Belani. Antes da gente falar da história do União Barbarense, que a gente vai ter muita coisa para dizer hoje, vou falar um pouquinho da atualidade do União Barbarense. Você que esteve lá no clube hoje, como é que está a história da parceria? Chegou, não chegou? Vai ter, não vai ter?
e depois a gente entra na história do clube mais propriamente. Bom, parceria hoje em dia no futebol que está nas mãos dos empresários, porque os clubes para mim estão aos poucos morrendo. A tendência é o desaparecimento de um, de outro, se continuar da forma que está. E quem manda são os empresários. Agora a FIFA vai bloquear isso tudo aí em 4 anos. Sem dúvida. Mas até lá muita coisa vai rolar. No União, eu saí do União Barbarense 15-6. Fui apresentar o gol de placa na Luzes e o Dário Furlan estava por lá. Toda a imprensa ali, quase toda a imprensa ali, de plantão, esperando ver se chegava alguém dos futuros possíveis parceiros do União Barbarense. E nada. E terminamos o gol de placa e não conseguimos ter nenhuma novidade, isso 19 horas. Agora à noite pode ser que alguém tenha chegado realmente, mas aquela confusão. Vai para o Atlético Sorocaba? Não vai mais. Visitam o Rio Branco, mantém contato com o Rio Branco, tocam os 2 clubes, não tocam nenhum, eles tocam só a União, só o Rio Branco, aquela confusão. Olha, está difícil para se cobrir o futebol hoje em dia, não só do União Barbarense. Eu estava ouvindo hoje o Vanderlei Nogueira na Jovem Pan, reclamando da atualidade do futebol. Ele que é um repórter bem mais antigo que eu. Ele fala, primeiro a gente fazia a entrevista que a gente queria, da cabeça da gente. Hoje são todas coletivas, limitados os repórteres das perguntas. Você vai fazer uma pergunta, outro já fez, aí você tem que pensar outra pergunta para o entrevistado. E em todos os meios de comunicação as entrevistas são iguais. Acabou a criatividade de quem entrevista. Então, está diferente o futebol. Tão diferente que o Brasil leva de 7-1 da Alemanha, não é mais o melhor futebol do mundo, desde que passou pela seleção brasileira o Tele Santana. Para mim, eu penso assim, que depois veio numa decadência o futebol do Brasil, foi campeão em 2002, o pentacampeão, e ainda que tínhamos o Ronaldo Nazário, o Ronaldinho Gaúcho, fim do Cafu praticamente, então teve aquela seleção lá, mas de lá para cá, é só derrocada, né, fiasco. O Brasil não é mais o melhor do mundo, hoje há um nivelamento. Hoje você vai jogar com o Japão, dá jogo. Vai jogar com qualquer time, com a Grécia, dá jogo. Antigamente, vai jogar com o Japão, a gente dizia, é todo mundo japonês, né? Quer dizer, joga entre nós, molecada. Hoje não dá para dizer isso. Então, todo mundo hoje é chinês ou indiano, quando pega um time fraco, porque a coisa está nivelada e o Brasil decaiu muito. Então, o futebol na mão, Edivaldo, dos empresários, é difícil de ser coberto, você nunca sabe o que vai acontecer. E detalhe, muita gente não sabe, a cada meio ano, não é só para o União Barbarense não, tem que recomeçar, ou então começa de uma base de 10, 15, 20%, e 80% tem que remontar tudo. É com a União, é com o Rio Branco, é com a Inter de Limeira, Independente. Me digam, qual clube que consegue segurar elenco, grupo? Muita gente gosta de dizer plantel. Quem segura? Antigamente não tinha um time seu, elenco seu. Passava um ano, entrava outro, vinha outro ano. O elenco do União é aquele. De vez em quando o União trazia este ou aquele reforço. Então tinha novidade no time, mas o time era sempre o mesmo. Tanto é que semana que vem vai ter a festa e muitos daqueles jogadores que atuaram no União no passado serão homenageados, né, Belane? Só por isso a gente já pode ver que o União realmente... o jogador tinha gosto de estar jogando e vestindo a camisa do União Barbarense, né? Gostava disso. A cidade produzia jogadores aos montes e continua produzindo. Mas você vai homenagear os antigos jogadores, eles estão por aqui. E os mais recentes, Mazinho Loyola era para ser homenageado, autor do primeiro gol do União na história do Paulistão. Está lá em Fortaleza, tem lá sua frota de táxis, lá no aeroporto de Fortaleza. Como trazer o Mazinho Loyola para cá? Se você vai homenagear um Elson, capitão de 99, campeão paulista do interior, está lá em Volta Redonda. Estava de gerente do Volta Redonda, do Voltaço, fica difícil. Então você quer homenagear, por exemplo, André Conceição, capitão de 2004, brasileiro da seleção, União campeão. Cadê o André Conceição? Já tive informação. Não está em Piracicaba? Está em Piracicaba, mas tem que localizá-lo. Da cidade você vai à casa do jogador. Zé 21, vamos à casa dele, Ademir Gonçalves, bate um fio, vem na rádio, Luz, você acerta com ele. Vai pegar, uma Zolinha hoje está fora, em Avaré, mas você me ligou. Belane, vou estar, é um dos homenageados. Wilson Gotardo, é da casa, nasceu pertinho do União Barbarense, mas hoje está no Rio de Janeiro. Então a mãe dele fez contato, ele falou que gostaria de vir para o centenário. Veio na festa dos 90 anos. Centenário não, porque ele falou, não posso deixar o Botafogo para ir para a festa um sábado à noite, o Botafogo jogando no final de semana.
E na situação que está o Botafogo, ele não pode. Então, mas a maioria hoje é de fora. Você não consegue trazer facilmente para uma festa. Entendeu? É uma coisa difícil, porque o futebol está muito diferente. União Barbarense, olha, tem 50 anos, deu certinho, né? 50 anos, a Tiana não sabe disso, ela vai saber, como amador, 50 anos como profissional, União no centenário, certinho, né? 1914 até 63, amador, 1964, começou no profissional, 2014. Miranda, como foi essa mudança? Conta pra ele como é que foi essa transição, de amador para profissional. Você tem isso escrito, a gente sabe disso, você sabe de cor, de salteado, você viu também como é que foi essa mudança de amador para profissionalismo. Quem idealizou isso? Quem teve essa ideia de buscar o profissionalismo para o União Barbarense? Bom, muito bem, e isso também está no livro do Centenário do União, livro eletrônico, não consegui viabilizar o livro como livro impresso, para que cada um tivesse em sua estante lá o livro colocado. Bom, o Santa Bárbara, para quem às vezes não gosta de ler, porque já tem nos 2 livros meus isso daí, principalmente naquele livro capa verde, Um Século de Esportes em Santa Bárbara do Oeste. Muita gente tem. Eu tenho. Então, a Santa Bárbara tinha 6 clubes federados. 6. Vamos contar? Primeiro, União Barbarense. Segundo, Silos Futebol Clube. Terceiro, Clube Atlético Usina Santa Bárbara, CAUSB. Aí o 4º time veio a Internacional, Associação Esportiva Internacional. O 5º, Esporte Clube Paulista. O 6º, Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. Que era da Usina Furlan, né? Era o nome todos da MSE, Palmeiras, da Usina Furlan, para diferenciar da Sociedade Esportiva Palmeiras de São Paulo, antes Palestra Itália. E foi fundado por um palmeirense que era conselheiro do Palmeiras, o saudoso Batista Furlan, que por muitos anos presidiu a usina açucareira Furlan. Então vamos lá. Todos no amadorismo. O primeiro que saiu para o profissional foi o CAUSB, Usina Santa Bárbara, 1961. Os demais ficaram no amador. Então vem aquela história na cidade, eu era garotão. Pô, você viu, o CAUSB agora é profissional, vai jogar a 3ª divisão, terceirona, a gente dizia. Era a 4ª na prática do estado, porque a primeira não chamava a 1ª divisão, era a divisão especial. Certo? Onde estavam... Isso em que ano, Belane? 1961. Então o CAUSB tinha um foi ano de o idade, pioneiro no profissional. 1 ano, né? Você que nasceu junto com a Ponte Preta. Verdade. 60 anos depois. Bom, vamos lá. União começou a se mexer. Aí, 62, 61, 62, 63, o CAUSB jogava com os times de profissionais na Usina Santa Bárbara e União no Campeonato Paulista de Amadores do Interior. Estava para baixo do CAUSB. E vem aquele movimento. Aí parou Paulistinha, Esporte Clube Paulista, aqui se chamava de Paulistinha. A diretoria do Paulista subiu, era do centro, subiu para a União Barbarense, nos altos, a 13 de maio, por isso que a gente dizia, subiu. Aí para lá foram Nivaldo Batagim, Neco Viezel, Gordival Viezel, quem mais? Outros dirigentes do time do Paulista, Virgílio Matarazzo, então subiram. E se juntaram a Casemiro Alves da Silva, os demais que estavam já no União Barbarense, o Pinguim, que era do Conselho Deliberativo. Aí mais força na diretoria. Vamos passar a União também para o profissional? Vamos. 1964. O mesmo aconteceu com a Sociedade Esportiva Palmeiras da Usina Furlan. A usina tinha dinheiro. Vamos. Os 2 estrearam no mesmo ano. Num sábado, 15 de agosto de 64, o CAUSB estreou, ganhando. No dia seguinte, os 2 em Santa Bárbara, né, estreou perdendo no estádio Antônio Guimarães, de virada, aquela história. Mané de Campos fez o primeiro gol, União 1, Alumínio 0, lá da região de Sorocaba. Aí 3-1, União tomou a virada, meu Deus do céu. Aí o União descontou, ganhou lá no retorno depois. Bom, ficou só a Internacional, então o União teve, a Inter depois ficou, o Silos já tinha acabado em 58. Já não existia mais o Silos. Tomou uma goleada no Campeonato Amador do Interior, desistiu. O Paulista desistiu em 63, o pessoal subiu para o União. Ficou só Internacional no Amador. Aí em 65, o Internacional tinha menos recursos financeiros, né? Eles diziam, os torcedores, o primo pobre na história, né? Ia na raça, e foram na raça, entraram na terceirona também de profissionais em 65. Então,
Em 3 anos, 3 temporadas, 65, 66 e 67, acreditem, Santa Bárbara do Oeste, que não tinha 30 mil habitantes, tinha 4 times de profissionais nos campeonatos paulistas. O Causby foi vice-campeão no primeiro ano, já 61 não subiu, só subiu o campeão. Em 62, foi o campeão, subiu para a segundona. Para a segunda divisão. E União, Palmeiras do Furlan e a Internacional, todos em 65 na terceirona. Causby sempre um degrau acima, né? E é o mais forte realmente, um grande time. Em 66, União fez uma grande campanha na segundona, aliás, na terceirona, que era a quarta na prática, e a Federação Paulista de Futebol fez lá o acesso, promoveu o time campeão e tal, e convidou outros que foram bem. A União não foi campeão nem vice, por convite, fez uma boa campanha em 66, ele foi promovido para a segundona, onde estava o Causby, em 67. O União cruzou com o Causby. Também foi o único ano. A União estreou na usina Santa Bárbara, fez 4-2 no Causby. Grande jogo do União, grande plateia, lotou o estádio da usina, eu estava lá. E depois no retorno foi 5-1 para o União no estádio Antônio Guimarães. E o Causby foi mal naquele ano, o União foi campeão. Super campeão, campeão da região. Depois o esquema era o quê? 4 regiões do estado de São Paulo. Você junta os 4 campeões de região. Volkswagen Clube de São Bernardo do Campo. O São Bento, da cidade de Marília, não era ainda o MAC. Esse time aí, o Ademir jogou nesse time, né, o Volkswagen? Não. O Ademir não jogou? Não. Então, São Bento de Marília, o Volkswagen, União Barbarense e o FFC. Fernandópolis Futebol Clube. Juntam-se os 4 campeões. O União já havia feito a festa de campeão da região e tal. Nossa, o União era timaço. É que eu digo time? Pode falar, Belândia, você está aqui para isso. Para contar a história do Leão. Para quem gosta, então o time tinha Wilson, Guidão, Pirelli, Ademir Gonçalves e Zu. Quase não mudava o time. Joca e Tato, aí mudava um pouquinho. Joca e Tato ou Joca e Chicão Preto, reserva do Pelé no Santos. Ditinho Flecha, aí então se eu jogasse o Tato era Chicão na meia direita, Zé 21 e Esquerdinha. Um timaço do União Barbarense. Mudava muito pouco. Então tinha o Catula, que era mais um titular, Catula, que às vezes trocava o Zé 21 ia para o banco, Catula entrava, ou o Catula ia na ponta esquerda e tinha Nadico. O Nadico era um craque de bola, Nadico, Galter, um craque, camisa 10. Mas se a camisa 10 ia para o Chicão, o Nadico ia de 11. Já fazia aquele falso ponto esquerdo igual o Zagallo na seleção brasileira. Então era timaço realmente. Você ia para o estádio, você sabia que o União ia ganhar o jogo. De quanto? Esse era o grande problema, de quanto que o União vai ganhar. Era gostoso. Igual hoje, né, Belani? Hoje está difícil. Será que vai ganhar? Então vamos lá. Mas era timaço. E o União Barbarense foi o super campeão depois no quadrangular, não perdeu para ninguém. Só que o quadrangular, assim, joga em Campinas, tudo em campo neutro. Em Campinas, que o Volkswagen Clube União ganhou de virada no campo da Ponte Preta. Joga com o São Bento de Marília, no campo do Noroeste de Bauru, e o União empatou. Ali, empatou. E ali foi quente a coisa. Joga a terceira partida do quadrangular, só um turno, joga em Araraquara, no campo da Ferroviária, a União ganhou de 3-0. 3-0. A União ganhou. Olha como é hoje. Hoje nós temos aqui o site 24 horas, da SB 24 horas, e tudo ao vivo, então você fica por dentro de tudo. Aquele tempo, lá 1967, olha, nós tínhamos aqui na cidade a Rádio Brasil. O Itagiba de Campos narrou o jogo. Primeiro narrador esportivo da cidade. União ganhou o jogo 3-0 e tal. Fica com aquela expectativa, aquele clima no ar. E será que vai dar? Não, será que deu? O que será que deu no jogo lá, do outro jogo lá, do São Bento de Marília? Porque os veículos de comunicação, que era só a Rádio Brasil, não saía fora. Não, mas é difícil a comunicação em 67. Sim, hoje já tem problema com linha, que você sabe muito bem como que é a nossa querida operadora. Principalmente quando vai para Limeira. De telefonia, né? Exatamente. Se já é difícil, imagina em 1967, só se pegasse uma lata e se colocasse na outra ponta uma lata e colocasse um barbante, porque acho que funcionaria melhor. Porque ninguém sabia. Então quem era o campeão? Aí o União viajava de carro do Nivaldo Batagem, carro do Pinguim, 4 jogadores aqui, 3 lá, 4 aqui. Não ia de ônibus aquele tempo lá. Ele Kombi, alugava a Kombi, Toninho Mineiro foi
Toninho Mineiro, torcedor símbolo do União. A Kombi que era do tio da minha mãe. Então, Antônio João Guilherme, E Toninho a Mineiro era motorista. E tinha a Kombi do Lourenço também. Lourencinho, saudoso Lourencinho, pai do Jura, meu amigo, estudou comigo, Jurandir Gonçalves de Oliveira. É isso? Então vamos lá. O pessoal voltando pela Washington Luiz, de Araraquara, aí a Rádio Bandeirantes de São Paulo, QG dos Esportes da Bandeirantes. Havia o plantonista lá, resultados da segundona. Paulo Edson já ou não? Não era o Paulo Edson, acho que era Alexandre Santos, viu? Alexandre Santos, me parece, não me lembro. Aí, atenção para os resultados da segundona. União Barbarense, eles falavam no capricho, União Agrícola Barbarense 3, Fernandópolis 0. Aí, no outro jogo, eu não me lembro lá, se foi 1-1. Ó, o campeão é a União Barbarense. Aí a festa começou na rodovia Washington Luiz. Aí vieram, por dentro do Rio Claro, o Zinhão, o saudoso Zinhão, assim, da Rocha. Faleceu menos de um mês, né? Morava na Avenida Monte Castelo, quase em frente da estação de tratamento d'água. A primeira caixa d'água da cidade, todo mundo sabe, caixa d'água. Tá. E aí todos foram para a casa do Zinhão, festejar o título. Choveu muito em Araraquara, a bola era de capotão, não era como as de hoje. Todo mundo autografou a bola, pegaram a bola do jogo e deram de presente. Zinhão não foi no jogo, ele era diretor de futebol. Essa é a bola que virou troféu? Virou troféu, vocês mostraram, podem mostrar, poderão mostrar. Então essa bola... Vai estar na exposição? Vai. Ficou guardadinha com o Zinhão, até que um dia o Zinhão falou, Belânio, a bola está comigo do título. E a federação não entregou o troféu para o União. Só proclamou lá um documento, União campeão, tal e tal. Até esse documento a gente não achou mais. Poxa, quanto que eu queria esse documento aí, né? E ficamos só com as notícias mesmo, União proclamado campeão, jornais. E foi campeão, soube da estrada que era campeão. Hoje você bota aí, vamos falar conexão com a rádio tal de tal cidade. Transmite o fim do jogo lá para saber o que dá. Hoje é na hora. É na hora. O advento da internet para isso foi muito bom, porque hoje em dia você sabe o que está acontecendo no mundo em pouco tempo, né? Você descobre muitas coisas. No momento. Agora, se o internauta quer fazer um contato, ele faz aqui já, não é depois. Então facilitou tudo, mas antes era difícil. Foi o primeiro título do União Barbarense, a primeira estrelinha no distintivo do União, 1967, 10 de dezembro, foi esse jogo, 3-0 para o União. Eu quero que você mande um grande abraço para uma pessoa que está lá em Campo Grande. Ele falou para mim hoje, e assistiu o Bola na Web hoje, para ouvir você falar do União Barbarense. José Carlos Berto, que tá te assistindo lá em Campo Grande. Aliás, ele não perde um, né? Todos os programas ele tem assistido. Ele é a Conce. O massagista mais vezes campeão aqui do futebol interior. Esse o Tony Ferreira tem história do União, né? Mas o José Carlos Berto tem tudo quanto é foto, quando o União subiu e tal, de acesso ao campeão, ele tá lá. E ele é pé quente para isso. Ele é pé quente. José Carlos Berto, que era um back central do União Aparecida, baixinho assim, rapaz, do meu tamanho. Zagueiro central, não acredito, mas ele... Sabe o que é? O Valder, lembra o Valder? A Tiane lembra do Valder? De 97, o Edivaldo lembra. Valder. Lembro. Vice-campeão de 97, ele era baixinho, mas fazia gol de cabeça. Subia igual de sorte. O Roberto Mendieta, que está aqui nos acompanhando no estúdio, ele lembra, o de sorte era baixinho, fazia gol de cabeça, subia. Jogou o Zé Carlos lateral direito e central, de sorte, seleção brasileira, São Paulo, 15 Piracicaba. E o Zé Carlos Berto era baixinho. Jogar de central. Quer dizer, hoje ninguém admite esse tamanho para jogar lá de lateral direito. Lateral esquerdo, quando muito. Mas um abraço ao Zé Carlos. Eu tenho ele no meu Facebook, lá, amigos. Então eu vejo de vez em quando ele lá, longe de nós. No Mato Grosso, Campo Grande, nos acompanhando. Tiane. Belane, e do passado para agora? E a atual situação do União Barbarense? Você esperava, você que acompanha tantos anos a União, chegar no centenário e a União está nessa situação? Não conseguiu classificar para a próxima fase da Copa Paulista. Uma Série A2 que não é tão ruim, se você parar e pensar na situação dos times de futebol do interior de São Paulo. Ou você esperava que o União estivesse disputando um campeonato brasileiro da Série D, que já até isso já criaram. Eu já disputou até a Série B, né? Então, exatamente. Olha, antes de ser de imprensa, eu sempre digo, isso não esconde ninguém. Sou unionista, tínhamos aqui 4 times profissionais, 6 no amador, sempre fui unionista, nasci na Rua do União. Era a antiga Rua 10, e ele é palmeirense também. Eu sou unionista em primeiro lugar, palmeirense e cielista, torcedor do César Cielo. Torço para 3. Então vamos lá. E eu esperava que o União fosse chegar a uma situação dessa. Eu até dizia,
todos os programas que eu participo, né, de vez em quando eu colocava lá, será que a União Barbarense vai chegar ao centenário? Faltam só 11 dias, vai chegar, certo? Mas, como barbarense, como torcedor da União, eu temo pelo futuro da União. Olha, que time aqui da região chegou bem no centenário? A Ponte 1, para mim, é no seu 15 Piracicaba. Inter de Limeira comemorou ano passado o centenário, está ainda na Série A3. Terceira divisão, já foi campeão paulista, Exato. em cima do Palmeiras. Aí você pega o Independente de Limeira, não está no centenário, é mais novo. Vamos rodando aqui. O Rio Claro chegou ao centenário, não estava na elite. Não. Rio Velo Branco ano Clube, passado, né? Velo Clube também não estava na elite. Aí você vai dando a volta. Piracicaba, o 15, ano passado, fez Estava o na centenário. elite. Antes do União completar o centenário, ele chega a 101 anos. E continua na elite, o 15 Piracicaba. Merecidamente. Merecidamente. Aí vamos lá. Capivariano é novo, está longe do centenário. Rio Branco da Americana comemorou o centenário. Não estava na elite. Não na elite, tá certo? Ele comemorou o centenário, não na elite. Você pega a Ponte Preta de Campinas, já faz 14 anos que comemorou o centenário. No ano 2000, não me lembro se a Ponte estava na elite, acho que sim. Acho, não estou afirmando aqui. O Não Guarani, estava porque em 98 a Ponte estava junto com a União na Série A2, subiu União em 98. 98 União. No ano seguinte foi Ituano e depois Acho que junto a Ponte Preta, viu? não foi em 2000 que a Ponte subiu para a primeira divisão? Foi em 2000. Foi Tá em 2000. Certo. Foi pelo seguinte, até hoje eu coloco, União Barbarense não dá sorte nessas coisas aí de taças, porque o União foi campeão paulista do interior em 1999, não ganhou nem taça nem dinheiro. A imprensa que deu a taça para o União, vai estar na exposição. E a Ponte, eu falo, a Ponte em 2000 foi campeão do interior, ganhou dinheiro e ganhou taça. Exatamente. Então ela virou na elite a Ponte Preta. O Guarani, não me lembro, porque nessas idas e vindas ao Guarani aí, eu não me lembro, faz pouco tempo que passou o centenário. Mas O Guarani foi em 2011, o Guarani completou 100 anos, eu também não... Está na segunda divisão com o União, e o União ele empatou com o Guarani. Não, Belani, sabe por quê? Não, ele empatou com o Guarani, o São Bento, a Red Bull salvou o União. Não, estava mesmo na segunda divisão com o Então, União. Porque Dairo ele foi para a final com o Santos em 2012. Foi 2012. Então, em 2011 ele estava na segunda divisão, na Série 2 mesmo. Mas 2011, o Guarani subiu? 2011? Não, foi 2012 que subiram. O ano passado estava na Série A1 e o União voltou, não foi? Não, o ano passado o Guarani... Os dois estavam na Série A1. Foi. Os dois subiram em 2012. Certo, mas... 12. Eles subiram em 2012. Em 2012, subiu o União Barbarense. E Atlético Sorocaba, São Bernardo e Guarani. E Guarani? Eu não estou com a estatística aqui. Carregando a Tudo memória. bem, eu não estou com a estatística aqui. Mas o Guarani, em 2013, estava no Paulistão. O União ganhou de 3-1 no Guarani. Lá os dois caíram. Jogo de rebaixado já, o ano passado. Então, em 2012, o União estava na Série A2, subiu. A produção. Então, foi o ano que ele disputou com o Santos. Então, em 2011 ele estava na Série A2. Em 2011... Porque ele Série subiu... A2, porque teve aquele jogo com o União aqui que o Dairo Exatamente. O Thiago Passo defendeu. Não passou o centenário, é isso que a gente queria Então, saber. não passou. Então, não é só o União Barbarense que não vai passar o centenário seu na elite. Está na segunda divisão, o lugar onde o União mais ficou historicamente. Foi a Série A2, E não é intermediária. não é uma divisão ruim. Claro que não. Não, eu acho assim, eu acho que a gente tem que pensar da seguinte forma, se a gente for imaginar outros clubes que poderia estar junto com a União na segunda divisão, ou até melhor que o União Barbarense, como 15 de Jaú, Português Santista, União São João de Araras, e outros clubes que já foi lá embaixo também, caso do Comercial, Barretos, que voltou agora para a Série 3. Então tem tantos clubes aí que poderiam estar na situação do União Barbarense, ou até melhor, está em pior situação que o União Barbarense. O América de São José do Rio Preto. Quarta divisão, a América está assim como está. Então, assim como está o União São João de Araras. Também, né? Então, acho. E os dois, né? Então, o Rio Preto. Então, se a gente for analisar, pensar por esse lado, o União está numa divisão excelente, está a um passo da primeira divisão. Está muito bom. Muito está próximo. Excelente, está Agora, muito bom. Agora, eu acho assim que teria que acontecer alguma coisa da seguinte forma: para o União vir para a primeira divisão e permanecer um tempo longo, como foi da primeira vez. Não tem estrutura. Então, agora, sem estrutura, fica praticamente inviável isso aí. E para fazer estrutura,
Tem que ter Aquela função tem investimento. que ter dinheiro, tem que ter recursos. Exatamente. Olha, o 15 de Piracicaba vai para o 4º ano de elite. Então, com aquelas cotas, 3 milhões para o 15 de Piracicaba, o ano que vem, e para o Capivarano, por exemplo, Série A1. E 145 mil para o União Barbarense, para o Guarani, o Rio Mas Branco, isso vai mudar, Independente. Vai, o presidente do Bragantino, o Marquinhos vai mudar. Abichedi, sugeriu nesse conselho arbitral agora, nesse mês aqui de novembro, e o Marco Polo Deonero não aceitou. Ele sugeriu o quê? 10 milhões de direitos de imagens dos times, dos clubes da Série A1. Ele pediu passe, presidente, para os times de séries A2 e A3. Então a cota ia melhorar, parece que 245 mil e mais essa cota aí, ia melhorar bastante. Então, porque, O presidente não aceitou, porque, só 2016. Por que ele fez isso? Ó, eu não ouvi ele falar e nem ouvi ninguém falar. Preparando o caminho para o próprio Bragantino, que não vive um bom momento, e também porque ele sabe que é do interior, muitos e muitos jogadores que passaram por esses clubes pequenos. O Cezinha é uma prova disso, que esteve no clube dele até outro dia. Então, se a federação fortalecer esses clubes, logicamente que clubes como Bragantino, Ponte Preta, Guarani não, porque está na segunda divisão, mas Botafogo, que está na primeira divisão, mas são clubes abaixo, 15 de Piracicaba, também se fortalece com os clubes pequenos fortalecidos. Por quê? Porque vai conseguir produzir mais, vai ter condições de revelar mais jogadores para chegar a esses clubes da primeira divisão. Mas infelizmente o Marco Polo Deonero falou, não, já está tudo pronto, é prato feito, só não fizeram a tabela dessa vez, a gente não sabe ainda. Mas é o seguinte, ó, o Bragantino pode cair, então ele está preparando o terreno. Porque o Guarani está na Série A2 e não teve força para mudar nada. Não teve. É o campeão brasileiro, é isso que eu admiro. Exatamente. Cadê a força do Guarani? Cadê a força de Campinas? Que é grande, campeão do Brasil. Agora, Santa Bárbara, quer comparar Santa Bárbara com Campinas? Não pode. A própria Americana, que está mais pujante que Santa Bárbara, a filha ficou mais rica, mais poderosa que a mãe, só que hoje está uma bagunça em Americana. Belani, Mas então é o seguinte, ele preparou, mas... mais ou menos, para 2016 só, aí vem Reinaldo Carneiro Bastos de presidente, de repente ele fala... Isso que eu ia falar, ele vai dar um vazar daqui a pouco, né? Belani, na rica história do União Barbarense, o União teve vários ídolos, a gente sabe disso. Mas para você, ou para aquele que não sabe ainda, até para nós mesmos, para mim, para a Tiana, para todos nós que estamos aqui, para o internauta que está nos acompanhando, quem foi o grande ídolo no União Barbarense nesses 100 anos de história do União Barbarense? Eu sei da história do Zé 21, que foi um cracaço. Mas todo mundo fala também de outros jogadores que passaram pelo União Barbarense que fez história. Para você, quem foi o grande ídolo da história do União Barbarense? Olha, tem muitos. Quando você fala a Zé 21, cracaço, o Zé 21 era raça, centroavante autêntico. Centroavante, sabe, quem jogou bola sabe o que eu vou dizer, aquele centroavante encardido. Você compararia ele a quem, vamos supor, para facilitar? César do Palmeiras. César do Palmeiras? Não, mas nos dias de hoje, vamos. Nos dias de hoje, para a rapaziada mais jovem, que gosta da internet, com certeza está nos assistindo. Centroavante, dias de hoje, tipo Zé 21, poxa, de raça, assim. O Brasil quase que nem tem centroavante. Luiz Fabiano. Não, outro estilo. Luiz Fabiano o Luiz Fabiano é outro raça, estilo, bater. Outro estilo. Zé 21, aquele que entrava na área driblando, tomava pancada de todo lado, sofria pênalti, enxuriçava jogadores. Eu me lembro, eu vou contar aqui, dá para contar, olha, teve um jogo do Zé 21, o Flavião era um zagueirão, grandalhão mesmo, quarto zagueiro, ele é irmão do Ditão, quem conhece a história sabe da Portuguesa. Eu lembro do Ditão da Portuguesa. Esse Flavião, gigantão, União e Saad, hoje é São Caetano, mas antes era o Saad em São Caetano do Sul, um jogo em Santa Bárbara do Oeste, não tinha câmeras, flagrando tudo como hoje, né? Mostra tudo no jogo. O jogador brincou, fez, o juiz não viu, tá fuzilado. Vai para o STJD e é suspenso. O Zé 21, eu vi esse lance aí, rapaz. Ele pegou, a bola estava lá no ataque do São Caetano, do Saad, atacando o União, e ele era centroavante, então o jogo estava morto lá na defesa do São Caetano, do Saad. Ele chegou, rapaz, nesse grandalhão, deu um chute na bunda, vamos dizer, deu um chute. Aí, o cara era gigantão, socou o Zé 21. Socou o Zé 21, maior que ele socou. O juiz viu e só expulsou. Só o cara do Saad. Não tinha cartão vermelho naquele tempo, tá fora. Malandragem, Zé 21. Então não tinha cartão vermelho nem amarelo naqueles tempos lá. Não tinha. E só expulsou porque ele foi malandro, catimbeiro, sabe? Catimbeiro, tirou um. Pô, ser marcado por um gigantão daquele lá não era fácil, um a menos.
O União ganhou o jogo. Então ele era catimbeiro, era raçudo, sabia driblar, tinha velocidade, tinha arranque, lança, vai, e tal. E por isso que ele foi artilheiro do União Barbarense. A técnica dele não era apurada como um Gersinho. Então, da técnica, olha, para mim ainda o Gersinho, maior ídolo do União Barbarense. Gerson Sebastião Moisés, isso fala no tempo do profissional, porque eu acompanhei o fim do amadorismo, no começo da década de 60, e depois de 64 para cá, então eu já estava acompanhando. Então eu digo, olha, o União teve Rinaldo, que foi do Palmeiras, camisa 10, Rinaldo Amorim, e seleção brasileira, tempo do Pelé, certo? Jogou amistoso da seleção brasileira em 65, por exemplo, com Pelé. Rinaldo aqui virou atração, um ídolo da torcida, atração por onde o União jogava, não só em Santa Bárbara. Enchia os estádios para ver o Rinaldo jogar. Olha, meu pai, saudoso pai Zé Belani, ele era torcedor do Causby, e a gente morava na Rua do União. Quando veio o Rinaldo no União, eu falei, eu vou assistir o jogo, para ver o Rinaldo no União. Não que ele torcia para o União, torcia para o Causby, tinha parado já. Então o Rinaldo foi um grande ídolo, um ano só. Segundo ano, o AEC, Americano Esporte Clube, tirou, roubou, entre aspas, o Rinaldo do União, e depois lá ele não fez sucesso, aqui ele foi artilheiro do União Barbarense. Um campeonato ele fez, foi artilheiro e foi atração pelo estado de São Paulo inteirinho. Então, eu vou dizer, Rinaldo é um dos ídolos. Gersinho, craque de bola, chegou em 80, aí meu pai assistia Gersinho treinar os coletivos de sexta-feira, enchia o coletivo do União, mais que público hoje de Copa Paulista, para ver coletivo, é de graça, né? Porque público de Copa Paulista está dando 400, mas 500, se você abre o portão muito. hoje, sem pagar, não enche. E aquele tempo abria os portões para os coletivos e ninguém roubava a bola e saia correndo, não. Abria hoje e falava, não, tem que fechar porque a molecada rouba a bola e sai correndo do estádio. E assistir Gersinho treinar, rapaz. As crianças iam tirar fotos com o Gersinho e com Barbosa e com outros jogadores, Dimas, João Luiz, Maville, sabe? Tirar fotos com eles. Hoje é proibido entrar às vezes no estádio. Antes era melhor, tudo podia, agora é pior, nada pode, quase nada pode. Não adianta ficar bravo comigo que eu assisti tudo isso daí, eu vi. Bom, então o maior ídolo para mim no profissionalismo, eu vou colocar, e vai ser homenageado na festa, já confirmou, do centenário, Gersinho. Falou, Berano, eu vou a Santa Bárbara, eu sou auxiliar aqui no Atlético Paranaense, mas eu não vou fazer falta aqui, eu vou para essa festa. Gersinho. O ídolo de antigamente, eu não assisti, lógico, mas eu tenho todos os dados, a estatística vai ser homenageado em memória, o Wilson Garrido, que diziam, é o Garrincha de Santa Bárbara antes do Garrincha existir, para o futebol. Tá? E não, depois, ele não é vivo mais. Ó, não, vai em memória. Memória. A filha vai representando o pai, vai receber o troféu do pai. Depois eu coloquei lá, o símbolo da raça do União Barbarense, é um ídolo hoje, Agenor Sábio. Agenor, uma raça impressionante, é o símbolo da raça. E claro que tem outros de raça de Mir Gonçalves, mas vão ser homenageados em outras categorias das homenagens, certo? Então, Agenor, símbolo da raça do União Barbarense, verdadeiramente. Era um lateral esquerdo comum, foi se agigantando, virou um zagueiro, quarto zagueiro, volante, segundo volante, um gigante atrás, Agenor Sábio. E o ídolo da atualidade vai ser homenageado, foi escolhido Melinho. Melinho, jogador que brilha no União Barbarense. O União, ele desde menininho no União, desde pré-mirim, mirim com Brandão, técnico, foi subindo, Júnior, depois com Bressan, subiu, o Jair Pisserni lançou ele em 2000 no Paulistão, brilhou, ia, voltava para o União, ia, voltava, tá assim, então o Melinho. São alguns dos homenageados. Agora, o União tem muito mais outros ídolos, certo? Esse estou dizendo das homenagens. Mas, nossa, ao longo da história, o União nunca mais vai esquecer, por exemplo, de um Fabrício Carvalho, de um Massinho Loyola, de um Elson, olha, de um Chicão Preto. O próprio Orlando também, né, que teve a passagem, passou aqui naquele time de 98 e marcou a história. Sim, mas diga assim, mas o Orlando vai se lembrar por causa da forma de jogar, o próprio Wilson 100%, você gosta de dizer, que foi um jogador até que marcou Gilson também Batata, na história. por mais que tenha toda aquela parte trabalhista. Atleta símbolo do União, exatamente. Lá atrás. Mas eu queria dizer do Chicão, Francisco Ramos, em memória, vai ser homenageado? Não, porque já foi homenageado também. O Chicão Preto era a reserva do Pelé, saiu do Santos porque o Pelé não machucava, não saía do time. Então o que aconteceu? Veio para o União emprestado, o União acabou ficando com o Chicão em definitivo, 67 até 71. Chicão Preto. Quando ele queria, ninguém segurava. Mas o Chicão é o seguinte, hoje acho que ele tomou uma cerveja a mais, uma coisa a mais aí, e hoje não vai o Chicão, mas quando ele queria, estava afim, ninguém segurava o Chicão. Reserva do Pelé, esse foi um ídolo. Eu coloquei Gersinho como primeiro plano em técnica,
técnica, habilidade, mas o Chicão não ficava devendo para o Gersinho. Eu diria que os dois estão ali, ó, pau a pau em termos de técnicos, jogadores técnicos de habilidade, como ídolos do União Barbarense. Deixa eu te perguntar. Tem mais, viu? Eu sei disso. Se a gente for ficar aqui falando, vai ficar até amanhã. Mas se eu te perguntar mais um detalhe aqui, que antes que eu me esqueça, a Tiane, logicamente, também tem suas perguntas para fazer. A gente sabe que o União Barbarense tem jogadores que passaram pelo União Barbarense que chegaram à seleção brasileira. Hoje a gente tem o Oscar, tem o próprio Diego Tardelli, que são jogadores que são titulares da seleção brasileira hoje. O Diego Tardelli não está convocado em virtude do fechamento do campeonato. Aí o Dunga só convocou jogadores que jogam na Europa. Mas a gente sabe desses jogadores que passaram pelo União Barbarense e hoje estão na seleção brasileira. Teremos alguma homenagem nesse sentido para esses jogadores, Berando, que vestiu a camisa do União Barbarense, que hoje está na seleção brasileira, que chegou em grandes clubes, que disputou grandes títulos, que teve realmente grandes jornadas na sua carreira após a passagem pelo União Barbarense? Bom, vamos lá então. Está no livro da história, o centenário da União, e serão homenageados. O primeiro barbarense, quer dizer, ele é de Montemor, mas o primeiro jogador do União Barbarense, da revelação da União. Essa é revelação, ele passou por aqui. É de Montemor, mas hoje é um cidadão barbarense. Pena que até hoje, vereadores estão ouvindo aí, até hoje não fizeram homenagem de título de cidadão barbarense para Brandão, hein? Coloca Marco Polo Deonero, Coronel Marinho. Eu acho que pelo futebol... Gilberto Gil, pelo futebol... E não homenagearam o Brandão até hoje. Eu acho que pelo futebol, acho que foi o único barbarense que disputou a Olimpíada, né? Pelo futebol. Não, tem mais. Que disputou a Olimpíada? Então vamos lá, o Brandão, Jogos Olímpicos de Roma, Itália, 1960. Chegou a jogar. E lá tinha Roberto Dias. Aquele tempo não falava seleção brasileira, olímpica e pré-olímpica. Hoje é tudo moderno, né? Pré-olímpica, Neymar e tal. A mesma seleção que o Neymar foi, o Brandão foi. Só que antes falava seleção brasileira de novos, de amadores, de novos. 1960. Então lá atrás. E o Brasil não foi campeão, também nunca foi. Jogos Olímpicos nunca foi campeão. Nunca foi, nem com o Neymar, nem sem Neymar, nunca foi. Exatamente. Então o Brandão esteve lá e vestiu a camisa amarelinha do Brasil. De Montemor, hoje de Santa Bárbara, se enraizou aqui, tem a família aqui e vai ser homenageado, sim, Brandão primeiro. Depois, o segundo foi o Guassi, Luiz Guassi, aquele quarto-zagueiro loirinho do Juventus. Eu lembro. Foi no Palmeiras de Luçano e não deu chance para o Guassi. O Guassi... Ele mora em Santa Bárbara? Mora no São Francisco, perto da torre de televisão do São Francisco. Conversei com o Guassi ontem. E, infelizmente, ele não vai poder ir à festa e ia ser homenageado. Foi nos 90 anos, nessa ele não vai poder ir. Por que, Guassi? Então, ele é questão familiar, realmente, um problema com o filho. Então, veja bem. O problema de saúde, inclusive, o filho tem problema desde que nasceu, certo? Então, o Guassi, do União, foi para o Guarani de Campinas. E no Guarani ele foi convocado, ele foi capitão da seleção brasileira. No pré-olímpico, o Brasil foi campeão. Ia para a Olimpíada do México em 68, ele se machucou, calcanhar, contusão grave. E aí queriam levá-lo de turista. Ele falou, não, se fosse para jogar eu ia, não quero ir, não foi. Para o México, ia lá passear, não foi. Então o México não foi para Guassi, mas o Guassi foi para Colômbia, no pré-olímpico e campeão, camisa do Brasil. Tudo bem. Nós temos... O Diego Tardelli não foi para os Jogos Olímpicos, mas vestiu a camisa do Brasil da base, seleções, o Júnior, Mundial de Júnior. Oscar tinha aquele dilema, né? Oscar, o documento dele, se você pegar, está lá, nasceu onde? Americana, Hospital de Americana, mas... Mas é aquele detalhe, ele cai no mesmo caso do Brandão, nasceu em Montemor, mas passou por União Barbarense. Sim, passou. Começou a carreira aqui, e sair a história não apaga. Tá certo que o homem na estrada lá, o Bem Amigos lá, não veio em Santa Bárbara fazer a filmagem dele, foi só até ali na Zona Leste, no Molon. Veio a Santa Bárbara, sim. Não veio, mas foi só até na Zona Leste. E Molon, certo, eu sei, tudo bem, mas ele tinha que mostrar aqui o estádio do União, sim, onde o Oscarzinho jogou, a escolinha de futebol. Certo. Aqui, no campo exatamente. Do União. Ele mostrou o campinho lá em frente à casa dele, onde ele morava lá, que eu conheço muito bem, que eu passo em frente quase todo dia. Teria que ter mostrado, o estádio do União Barbarense. A escolinha de futebol do União Barbarense, que foi onde ele realmente começou. Porque ele praticamente também, a gente fala tanto, mas o Oscar teve poucas oportunidades de jogar no estádio, como quando ele
começou a jogar futebol. Teve poucas Quem oportunidades. jogou no estádio grande? Vai, Eu também acho que não. Por quê? Eu acho que ele Não teve duas tinha mais oportunidades só. preliminares. Então, acho que ele teve duas oportunidades, se não me engano. O Walter Lopes pode nos falar isso. O União ganhou um título, acho que teve uma preliminar, uma só, porque a molecadinha, de vez em quando, faz preliminar, não estraga o gramado de ninguém. O União São João de Araras faz sempre preliminar. Você vê lá os menininhos jogando, não estraga gramado, patavina. Então é o seguinte, não fazem mais preliminares, nem que os baixinhos. Olha, não podia fazer um dia aí esse pré-mirim do União, que foi eliminado pelo Corinthians, a gente chegou entre os 4. Aí depois quando vai pro Chelsea, nossa, ele começou no União Barbarense. Então, mas é isso que eu digo. Mas jogou no minicampo social do União, e lá foi chance que ele teve, foi artilheiro. Eu fiz uma matéria com ele, artilheiro. Mas ele é americanense, tudo bem, mas bem de começou no União Barbarense. Isso aí ninguém tira. Santa Bárbara. Toda a gestação em Santa Bárbara, assim como o Assim Zé como, Henrique de Carvalho, o exatamente, árbitro. Vai? fala isso. Exatamente. Então vamos lá. O Wilson Gotardo, barbarense de nascimento mesmo, o primeiro barbarense a vestir a camisa amarelinha da seleção brasileira principal. 1991, Copa América, convocado pelo técnico Falcão na ocasião. Entrou jogando 2 partidas, se eu não estou enganado, 1 ou 2, e ficou na reserva, mas jogava ali. Jogava lá, aquela seleção Copa América, como vai ter agora ano que vem. Então o Wilson Gotardo foi o primeiro. No Chile. Foi o pioneiro, o Wilson Gotardo. E a Tiane vai estar lá, tá Camisa sabendo? da Vai seleção cobrir para o brasileira. SB 24 horas lá. Muito bem. Se Deus quiser. Exatamente. Então, Vai fazer cobertura lá pro SB 24 horas. Né? Dos homenageados. Agora o Diego Tardelli, ele está na lista. Pelo menos vai citar o nome dele lá na festa do centenário. Mas ele está suspenso, rapaz. Nós estamos tentando um contato com ele, não está fácil não. Ô Tardelli, você está suspenso, não dá para vir na festa, não. Por que suspenso do Campeonato Brasileiro? 4 jogos ele está suspenso, STJD. Foi. Xingou Coitado. o árbitro lá, brigou com o árbitro. E ele vai jogar a Copa do Brasil. Os na jogos da Copa do quarta-feira. Brasil. E depois, na outra quarta ainda, depois do centenário. Então, eu não sei se o Diego Tardelli, se vai, sei lá, se ele vai tomar um voo lá, BH, e vir aqui para Campinas. Tentaram fazer esse contato com Não, o Diego eu Tardelli? estou tentando, mas pelo Facebook até agora, eu mandei já mensagem, não tive retorno nenhum. Não sei se tem tempo, viu? É muito fácil, Belém. Teria que entrar em contato com a assessoria do Atlético Mineiro, saber quem é da assessoria do Diego Tardelli para fazer esse contato. Mas estamos Esse tentando. é o caminho. Nós temos ainda até quinta-feira para essa Você confirmação. quer que eu passe lá amanhã? Eu vou para Juiz de Fora, dá uma passadinha lá, converso com ele. Está longe de Ele fora. está do BH, concentrado, ele está concentrado. Tá certo. Então, veja bem, Diego Tardelli, se viesse Diego Tardelli para a festa, que até que enfim, né, veio a Record, aí fez a matéria com ele mostrou o campinho lá de Siqueira Campos, aqui que ele começou a dar os seus primeiros chutes na bola, lá perto da Unimep. Até que enfim, porque até então ele também tinha outro que tinha vergonha de falar que é do União Santa Bárbara, 2002, foi lançado pelo Birigui, na Copa Mauro Ramos Oliveira. Na sua estreia ele fez um gol no Ituano, 3-1 para o União, única vitória do União. Mas eu nunca ouvi, nunca tive o prazer, viu, Diego Tardelli, se tiver ouvido. Eu, como barbarense, quantas manchetes eu fiz de você, como Dinei ainda, no União Barbarense, eu gostaria de ter o prazer realmente de ouvir. Eu sou de Santa Bárbara, eu passei pelo União Barbarense, comecei nas escolinhas lá de Santa Bárbara. Olha, agora ele começou porque a reportagem veio até aqui, a cidade dele. Mas teve um dia que, não sei se foi na SPN, acho que foi, SPN Brasil, como foi o seu crescimento lá em Americana? Ele não desmentiu, não. Ele falou, foi assim, assim, assado. Bom, não em Americana, foi em Santa Bárbara. Não corrigiu. Zé Boquinha não estava lá para corrigir ele? Não, porque senão ele estivesse falaria, porque dá a impressão que não é de Santa Bárbara. Falou Americana e ficou por isso mesmo. Quer dizer, se sou eu, já falo, não. Eu, quando o cara fala, Barbarense, eu falo, não é o Barbarense, que o Barbarense é do César Cielo. Revelou Cezão Cielo, é o outro clube vizinho do União, Barbarense ou Barbarense, que é azul e branco, União preto e branco. Tem 2 na cidade. Já chega a história do Jair Pisserni. Tomou o maior chá de cadeira, porque ele chegou na cidade, onde que é o Barbarense aqui? Entra aí, esse portão azul aí, meu amigo. Tomou o maior chá de cadeira lá, até que se irritou, viu? Esse presidente marca comigo, não vem mais? Que papel que está fazendo comigo? Eu vou embora. Mas o presidente marcou com o senhor, secretária? Marcou. Que presidente? O Mantovani. Viu? Mantovani é presidente do União Barbarense, do outro lado da avenida aqui, ali. Falei, poxa, eu perguntei, falaram que aqui, o que o senhor perguntou? Perguntei o Barbarense. Então, aqui é o Barbarense. Esporte Clube Barbarense. Mas o pessoal da cidade fala o Barbarense. E agora, o União Barbarense é do outro lado, tem futebol. É lá então, foi para lá. Quer dizer, e depois ele deu uma escorregou na maionese também lá na TV Cultura. TV Cultura.
o Santa cartão Bárbara. vermelho. Ele falou o Santa Bárbara. Tava lá no Santa Bárbara. Eu tava lá no Ô, Santa Jair Bárbara, Pisserni, pelo amor de Jair Deus. Pisserni. Você que é foi um isso? cara que passou por aqui, fez um Campeão bom do interior. trabalho, campeão do interior. Era um técnico, na época que ele estava no auge, um técnico ótimo. Eu gostava do Jair Pisserni. Chegou a ser vice-campeão da Libertadores com São Caetano. Que é isso, meu amigo, você dá uma dessa. Então, mas é bom que o pessoal, principalmente os repórteres novos, os jornalistas novos, viu, em Santa Bárbara tem 2 clubes. O Barbarense tem 83 anos já. Logo, logo vai chegar o centenário também. Esporte Clube Barbarense. Ó, eu sempre falo no meu programa de Rádio Luzes que revelou o César Cielo para natação e o Leonardo Kirsch para o tênis de campo, tênis. E olha lá em que o Flávio Sareta ainda, a mãe quando estava esperando o Flávio Sareta, morava aqui em Santa Bárbara, mas nasceu em Americana. Quase. Depois, não, nasceu em Americana porque a família foi para lá depois. Quase, hein? A gestação foi aqui também. Nasceu no hospital de lá, mas tudo bem, tudo bem. Mas olha, tem o Barbarense, que é azul e branco, 83 anos de existência, o Esporte Clube Barbarense. Ninguém fala aqui, eu vou ao Esporte Clube Barbarense, eu vou ao baile do Havaí, no Barbarense. Eu vou à festa do União Barbarense, do centenário. Faltam 11 dias só, tá certo? Aprendam, porque é questão de conhecimento. Agora, quem ouviu aqui, no SB 24 horas, aprendeu que tem 2 clubes, não erre mais. Quando chega lá, aqui no Barbarense, Barbarense é outro. Belane, quem foi o presidente que marcou época dirigindo o União Barbarense? Nossa, muitos. Eu costumo dizer, todos os presidentes têm seus méritos, porque dedicaram seus tempos para o União Barbarense. Uns conseguiram sucessos maiores, porque o União, historicamente, é um time de sucesso. Na sua história de 100 anos, o União teve 7 acessos, teve só 3 rebaixamentos. Não posso dizer que o União é um time de baixa história, qualidade da história aí. Eu acho que a história do União é riquíssima. É rica. Então, olha, nós tivemos, por exemplo, um presidente que foi, eu falo, presidente da redenção do União Barbarense, em 1979, Jorge Martins. A União estava na última divisão, a 5ª, quando o saudoso doutor Jomar Camarinha brigou com a federação e foi à Justiça Comum. 2 anos o União foi castigado, ficou de fora de qualquer campeonato. E quando voltou pela última, chamada 3ª, mas era 5ª. Especial, intermediária, 1ª, 2ª e 3ª. Mas era a 5ª. A federação tem cada história, não? Me engano é que eu gosto. Aí o Jorge, eu ia com o Jorge Martins, estava no Jornal do Oeste na época, toda semana eu ia para a federação com o Nabia Bichedi, saudoso. E lá a gente brigando, o União não pode ficar nessa divisão, está errado o que fizeram com o União. Ele reparou do União, do Bragantino, de mais 8. A intermediária tinha, em 1979, 20 times, em 80, 28. Mudou tudo. Aí ficou assim, 1ª, 2ª e 3ª divisões só em 80. Então, União, Paulista não, União, acho que Português Santista, Rádio Mococa, Bragantino, todos na intermediária, 2 grupos, Norte e Sul, União foi para os finais no Pacaembu. Jorge Martins, presidente da redenção do União Barbarense. Nivaldo Batagim, presidente da transição, União era amador e ele chegou à União, Pinguim era do presidente do conselho, aí eles fizeram a União passar ao profissional. Então, ficou a marca, Nivaldo Batagim, da transição. O Pinguim, primeiro presidente campeão, o grande Roberto Mantovani, que fez a União chegar à elite do Paulistão. Elite, a União brilhou 7 anos no Paulistão, sofreu um ano, sofreu em 2001, não foi rebaixado, porque a Portuguesinha Santista, com o time reserva em Campinas, segurou o Guarani. O Guarani caiu, mas não desceu. E o União se salvou, tomou 5-0 do São Caetano do Sul e não caiu. Até o falecido Serginho, jogou. Hoje saudoso, jogou e fez gol naquele jogo lá. Então, veja bem, grandes presidentes passaram pelo União Barbarense. Eu citei alguns, tivemos mais. Eu não posso cometer injustiça, mas todos merecem meus reconhecimentos, porque não é fácil ser presidente de um clube de futebol. O Dário Furlan conseguiu jogar a União na elite, mas subiu e desceu, tem seus méritos. Tem. O italiano Brunirotto conseguiu fazer a União sair da Série 3 e voltar para 2 a um passo da elite. Então, veja bem, tem presidentes que construíram arquibancadas da União, tinha que construir arquibancadas, senão não joga, certo? Não joga. Luiz Padoveza, por exemplo, construiu lá Salão Social da União, ampliou grandemente, mas o Pinguim lançou o Clube Social com as primeiras piscinas, me lembro disso, certo? O minicampo social que tanto sucesso fazia nos campeonatos intersócios e as grandes brincadeiras dançantes que o Zinhão fazia com o Jorge Martins, entendeu? O Zinhão foi de tudo no União.
presidente, Tanto é foi que vice-presidente, foi... intimamente a gente chamava o Zéão de dinossauro, né? Porque Não, até o dia, até patrimônio do União patrimônio, Barbarense. não, patrimônio, mas a gente brincava com ele, eu, o próprio Jairo, o próprio presidente Dário Furlan, a gente que tinha bastante intimidade com o Zéão, a gente falava, esse é o dinossauro que nunca pode sair daqui do União Barbarense. Infelizmente hoje é lógico, carinhosamente, ele gostava de ouvir a gente falar isso dele, que ele era um cara que era imprescindível no União Barbarense. Mais de 50 anos. Exatamente, independendo do que estava acontecendo no União Barbarense, o Zinhão era imprescindível, certo? Ele foi por muito tempo diretor da Federação Paulista de Futebol, foi através do Zinhão que eu conheci a federação. Primeira vez que eu fui na Federação Paulista de Futebol foi através do Zinhão. Levando o Zinhão. Fui levar o Zinhão numa festa, fui de motor, ele não conseguia dirigir, me convidou, eu fui numa festa, depois o italiano me levou, depois fui com o Dário, mas o Zinhão é uma dessas figuras que passou pelo União Barbarense, como presidente, como diretor, como muitas funções que ele exerceu no União Barbarense, que é um cara que vai ser difícil achar outra pessoa para colocar no Ligado Zinhão. Difícil. O Zinhão é patrimônio do União. Zinhão, Decinho Ribeiro, Zezé Leite de Godoy, várias pessoas. Olha, João Manuel Soares, o Gato, e ele foi o presidente, construiu aquilo que tem hoje na Secretaria do União, porque a Secretaria do União andou aí pelo centro da cidade, em vários pontos, tem no meu livro eletrônico, até que foi lá para o União Barbarense, para o estádio, mas onde hoje é o Salão da 13 de Maio, ali tinha umas salas lá, que era a Secretaria do União, até que o Gato construiu a atual Secretaria do União, com sauna e tudo, com academia e tudo. Então, seus méritos também. Então, muita gente tem seus méritos aí, nessa passagem pelo União Barbarense. Uns brilharam mais, outros menos, mas não é fácil tocar um time de futebol não, viu? Então, mas eu citei aqui, fiz um resumo, porque 100 anos não dá, né? Quer dizer, muita coisa. 100 Antônio anos. Guimarães é o patrono. É o presidente que mais foi presidente da União Barbarense, de 1920 até 31. Só saiu porque ficou doente e logo veio a falecer. Mas ele parou 2 vezes e corriam chamar, vem, volta. 1926, 1929. Ele queria um descanso, mas não dava certo o presidente. Volta Antônio Guimarães, ele voltava. Aí em 29, volta Antônio Guimarães, ele voltava. Aí ele ficou doente, aí não voltou mais mesmo. Faleceu em outubro de 1931. E em 38 foi feita a homenagem, o estádio foi batizado com o nome dele. Antônio Guimarães. Até porque 100 anos e 1 hora é pouco tempo, né, Belane? A gente já tem que... Já está encerrando? Já está encerrando aqui, Então, a produção já mandou assim, aqui. Olha, União Barbarense, 3 estrelas. O que significa aquilo? Deixa eu só, antes de você falar das 3 estrelas, até eu tinha mais uma pergunta em relação a esse, ao presidente e ao ídolo do União Barbarense. Nos últimos 8 anos, nós estamos juntos na Rádio Luzes? Eu vou completar 8 anos de Rádio Luzes, Então, agora 10 de tudo janeiro. bem, eu estou há 22, acompanhando a União Barbarense. Você há 8 anos junto com nós lá na Rádio Luzes. E você acompanha a União Barbarense desde que você acabou de dizer aí, desde a transição de amadorismo para profissional. 61, Então, vamos falar 61. Mas você tinha o quê? Cinco- 5, assim, há mais de 5 cinco- anos? 6 anos eu sabia então. tudo. Há mais de 50 anos você acompanha a União Barbarense, viu muita coisa. Tanto é que você conta muita coisa pra gente, que se a gente for falar aqui, às vezes ele, quando não dá sono pra ele, nele na viatura, ele começa a contar as coisas do União, até gostoso a viagem, porque a gente sabe muita coisa do União através desse cidadão aqui, que a gente tá sempre junto. O gol, Belane, o gol que você assistiu do União Barbarense, você falou, esse gol foi importante demais. Hoje, você vê hoje, você enxerga hoje isso aí. Esse gol foi importante demais na história do União Barbarense. Foi aquele gol do Gilson Batata? Exatamente. Foi gol, foi tipo assim, um gol salvador. É esse A defesa salvadora do Thiago Passos. É esse o gol. Gilson Batata em Bauru, 2-0 para o União. Eu estava comentando o jogo pela RTC, TV Cultura, Santa Bárbara. O Roberto Miyamoto narrando e eu comentando lá num picadeiro do estádio Alfredo de Campina, que tive que subir uma escadaria que dá até medo. Tá. E aí, 1-0, gol do Wagner Moraes, o loirinho de Piracicaba. 1-0 E até pro bem União. pouco tempo era auxiliar E técnico. todo 15. mundo badalando o jogo de Rio Preto, Noroeste, lá era América e Ponte Preta. A TV Bandeirantes lá, com o Luciano do Vale saudoso, Luciano do Vale grande, lá transmitindo. A Taça a Federação mandou lá. Porque todo mundo acharia que Terceirão, subia a lá Ponte vai sair o Preta. campeão. Era para subir a Ponte Aí Preta. o União Barbarense 1-0. Quando o Gilson Batata fez 2-0, a bola bateu seco lá no cano da trave, nem balançou as redes. 2-0, meu filho, naquela altura Nossa, do jogo, parece que eu falei, eu tô o União vendo é isso. campeão. O União é campeão, não perde mais. Aquele foi o gol, eu me senti emocionado demais. E eu falei, não perde mais esse título, o União subiu. Esse gol, Gilson Batata, atleta símbolo do União, do tempo do profissionalismo, porque do amadorismo, Antônio Pedroso, que jogou
19 anos no União, só no União, quiseram contratá-lo, eu falei, não, só no União Barbarense, por isso que é atleta símbolo do amadorismo. O Gilson Batata jogou por outros clubes, mas brilhou como atleta do União. Teve problema como treinador. E, bom, o B Corporation estourou no União, outra coisa. Mas a história ninguém muda. Ele é atleta símbolo do União. Só ele vai ser homenageado, citando o nome dele lá. Ele não vem porque ele está no time dele de Uberlândia e vai jogar no final de semana, ele não pode vir. Mas é atleta símbolo. Ninguém muda a história. A história está escrita. A história ninguém muda. Está feita. História é história. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, não foram os índios. Ele estava aqui. Já estava descoberto, mas oficialmente foi. Não muda. Certo? Não muda a história. É Gilson Batata. E aquele gol para mim, olha, aquele foi o gol que, nossa, eu mais vibrei por dentro, porque eu estava comentando o jogo. Ali, consagrada a classificação do União, o acesso ao Paulistão, e eu pensava, ano que vem vou ver o meu Palmeiras jogando com o meu União Barbarense, e foi 1-0. E aí naquela base, time do Felipão. O pênalti não foi, mas o juiz deu, o Alex fez no Paulo Nunes, Wilson Criciúma, jogador macio. Naquela época... Mas eu vi o União ganhar de 3-1 do Corinthians no Canindé, com Gamarra e tudo. Exatamente. Eu vi o tacar 5-1 na Portuguesa de Desportes, com Zagallo de técnico, e botar 2-0 no Santos, do Emerson Leão, o goleiro era o Zete, mas o juiz prejudicou o União, era para ser 4-2, foi pouco para o União, certo? O União não ganhou do São Paulo, mas depois o União ganhou do São Paulo, vai. Virada com o Emerson lá, 3-2, 2 do Emerson, e empatou 2-2. Não adianta você falar assim do São Paulo e apontar assim pra mim. Mas ganhou do São Paulo da Tiane. O União Ele... teve um gostinho de ganhar de todos os grandes. A Portuguesa era grande também, até da Portuguesa. De todos os grandes, pelo menos uma vez. Pelo menos uma Mas vez. antes de ser São Paulino, eu sou unionista também. Muito bem. Naquela época, Belane, a gente transmitia jogos no União Barbarense, na Rádio Luzes, com microfone com fio. A gente não tinha ainda microfone sem fio. Até na minha época. Então, aí eu não sei o que deu na minha cabeça estou falando daquele jogo de Bauru. Eu nunca virava de lado, porque com cabo, você virar de lado, você tinha que trazer o cabo tudo, rolar o cabo tudo, trazer de volta para o outro lado e tal. Eu falei, o União vai atacar daquele lado, eu vou mudar de lado. No intervalo, tomei uma aguinha rapidinho, catei o cabo, enrolei tudo de novo, levei lá do outro lado e fiz o jogo do lado dos 2 gols do União Barbarense. Foi feliz, né? Eu fui feliz porque parece que Deus mandou, não, vai para aquele lado, que lá vai sair o gol. Parece não, Deus é que... Entendeu? Você vai para aquele lado que você vai sair o gol lá e o gol vai ser importante, você vai ter que falar do gol, entendeu? Então eu mudei, eu nunca mudava, aquele dia eu resolvi mudar e dei sorte que o gol saiu ali, o gol que levou a União para a primeira divisão. É verdade, e ali foi a emoção maior. Agora, tem gente que fala que a maior conquista da União foi lá em Gama, 4-1, com Gama, a União subiu para a Série B do Brasileiro. Mas para mim, o gostinho era maior ver os grandes aqui primeiro. Eu acho que a conquista de 98 não tem igual. Para mim não tem igual. Insuperável. Em 98, em 2005, daí o União jogou com o Grêmio de Porto Alegre aqui. Bom, eu não acreditava quando o União estava enfrentando o Grêmio. Agora eu vou começar a contar a minha parte da história. Foi 1-1 pro Grêmio União e aquele Anderson, que depois foi jogar lá em Portugal, ele foi expulso. Naquele jogo. E o técnico do Grêmio era o Mano Menezes. Aí, tá vendo? Aí eu já começo a lembrar um pouco. Aí já começa a minha parte da história do futebol. Porque até agora você só ouviu. Porque mas essa história 97, 98, eu me lembro. 97 eu fui com meu pai, com meu irmão. Foi a gente na avenida? Fui. Festejar. 98 a gente subiu na avenida festejar, que tinha umas bandeiras plastificadas que fizeram do União, que o Mantovani mandou fazer. Que eu lembro que a gente ficou esperando chegar aquele caminhão de bombeiro lá de Bauru, que eu tava esperando. Eu quase caí do caminhão, agradeço até hoje o Maurílio Delbu, que me grudou pela camisa, salvou eu, se eu caísse, eu tinha 97 morrido. eu fui assistir União e Mirassol, né, que foi um domingo de manhã, um sol de rachar mamona. Foi a primeira vez que eu fui num campo de futebol, eu tinha 7 anos, né, 7, 8 anos. José Mocelin, lá gaúcho. E aí o Adãozinho perdeu o pênalti, né? Não foi naquele jogo lá, né? Adãozinho perdeu o pênalti com o Mirassol aqui em Santa Bárbara, senão era mais um título pro União. Então foi em 97, eu tava 97. nesse jogo, naquele domingo de manhã, aquele sol de rachar mamona que foi. Emocionante. Depois 98 eu também lembro. Aí, isso eu já lembro, Belane, isso eu já lembro. Então do Grêmio 1-1, o Gilson Batata fez 1-0 pro União. Foi. E aí eu escutei um cidadão lá da diretoria do Grêmio, eu estava na cabine de som do estádio, lá informa o placar do futebol, eu dizia os gols lá no locutor do estádio. O que aconteceu? O diretor do Grêmio ligou lá para o Sul, lá para Porto Alegre, e falou, poxa, rapaz, estamos perdendo de 1-0, acabou de ser expulso aqui o Anderson, que era o ídolo do time. Era, na época era. Jogador.
Falei, não sei não, segundo tempo, e o time deles aqui de Santa Bárbara tá jogando bem, rapaz, 1-0 para eles. No celular lá passando, eu falei. Aí o Pereira lá achou um gol de cabeça. O celular era um tijolo naquela época. 1-1. Mas olha, Não era nem colorida a o tela. primeiro campeão do mundo, fora do estado de São Paulo, a se apresentar, a se exibir em Santa Bárbara, aquela camisa linda do Grêmio, tricolor gaúcho, olha. E eu falei, será que é União Barbarense, Grêmio de Porto Alegre mesmo? E era. Poxa, olha, o União teve o gostinho, 1 ano só na Série B do Brasileiro, subiu e desceu também, olha, ele derrubou o Vitória da Bahia aqui em Santa Bárbara, tacou 4-1 no Vitória da Bahia. Que jogo, e que depois jogo. No jogo seguinte ele caiu, porque ele empatou 0-0 com a Napolina, mas precisava de milagre para não cair. Caiu, mas teve o gostinho. E outra, o gostinho, aquele Sene de Mato Grosso do Sul, um joguinho da Copa do Brasil aqui, pelo menos um, nesse centenário, tivemos esse gostinho aí, certo? Lá o União perdeu de 1-0, com 1-0 o goleiro Samir segurou todos os pênaltis, Marco Aurélio fez o gol, mas não deu jeito, o União caiu fora em 2 jogos só. Mas foi a Copa do Brasil, certo? Então tudo isso na história centenária do União Barbarense. Quantas glórias, quantos momentos de emoções para o União. Tivemos as decepções, menos. Então, não adianta o torcedor do União hoje estar na bronca porque o time não está bem, mas são fases que passam. O Corinthians não teve a fase ruim, Série B do Brasileiro? Teve. Sim. Perdeu para o Tolima lá, que até hoje todo mundo lembra. Teve. O Santos não ficou por baixo um tempo aí? Ficou. Não ia, os times do Santos não iam. O São Paulo, o tempo do Morumbi, não ganhava nada. Era uma assim, nossa senhora, uma desgraça ver jogo do São Paulo, não ia de jeito nenhum. Aí trouxe Pedro Rocha. Aí o Santos está pensando. Santos, Guerreiro, eu era repórter, fazia jogos lá. Nossa, o São Paulo passou um tempão também mal. Todos os times paulistas, quando vai construir a sua arena, passa por maus bocados. O Santos está pensando em construir a arena. Vai cair. Meu Palmeiras 2 vezes Série B do Brasileiro. Você não percebeu que eu falei 2 vezes meu Palmeiras Série B do Brasileiro, segunda divisão? Quer dizer, todos. O Rio Branco já não parou na 3ª divisão também. O Rio Branco ficou 19 anos na elite, depois caiu, despencou. A Inter de Limeira, então 15 foi parar quase na 4ª divisão. Olha o Deus São João de Araras. Um castigo. 15 de Jaú. 15 de Jaú está lá. América de Rio Preto. Então, são fases. Fases ruins que passam, fases boas que voltam. Exatamente. O União pode voltar à fase boa. Eu acho assim. Hoje é grana, comércio. O futebol virou comércio há muito tempo, mas eu acho assim. Se você acertar, num ano, você acertar contratação, direção. Quando eu digo direção, é dentro e fora de campo. Você pode ter certeza que o time vai bem. Porque o futebol hoje não é tão difícil como era tempos atrás. Se você acertar isso, você chega fácil à 1ª divisão do futebol paulista. Olha, vou colocar o exemplo do Capivariano. Antes de começar o campeonato desse ano aqui, primeiro semestre, quem apontaria o Capivariano? Ninguém. Como time do acesso. Ele foi campeão. Esse é o detalhe. Quando o Monte Azul ganhou em cima do Rio Branco, o título, quem apontaria que o Monte Azul fosse o campeão da Série A2? E o Rio Branco curtiu mais uma sem título, ganhou depois da Série A3. Então ninguém, como agora fizemos a Rádio Luz, quem vai ser campeão, quem vai subir? E você aponta lá, você vai apontar sempre o Guarani e tal, mas de repente o Guarani briga para não cair. Como esse ano aqui. O União ganhou do Rio Branco, jogou o Rio Branco na fogueira lá. Aí o Guarani salvou o Rio Branco, os dois se salvaram. Então é difícil. O Capivariano, acontece o quê? Contratou o Hélio, que estava no União na reserva, no Paulistão, Hélio. De quarto zagueiro passou ao volante. Tinha lá o Regis, que era central do União, reserva. E virou titular. Não cortando seu raciocínio, mas o Melim esteve aqui, o Tiano estava aqui com a gente também, não sei se o Roberto também estava, o Denis estava. O segredo no Capivariano esse ano foi saber administrar. Melinho contou pra gente o que foi. Porque tudo que eles prometeram, eles cumpriram. Desde de pagar premiação, salário, os jogadores que queriam alojamento, que podia ficar no alojamento, que queria casa, eles cumpriram tudo. Então você, melhor do que eu e a Tiane, melhor do que todos aqui, sabe que quando cumpre essas coisas à risca para jogador de futebol, eles dentro de campos, eles dão o sangue. E foi isso que aconteceu no Capivariano. O Capivariano não pagava grandes salários, mas pagava em dia. Bicho de R$300 na hora. Então, entendeu? Do lado, chegava o dinheiro, tá aqui, pessoal, tá aqui, é seu. Exatamente, era isso. Empatou, perdeu nada.
Entendeu? Ganhava. Só Então, que o tudo que eles detalhe- falaram, eles cumpriram. Então, isso aí animou, chamou, mexeu no íntimo dos jogadores, e os jogadores dentro de campo se desdobraram. Como o futebol hoje não é tão difícil de se chegar tecnicamente, porque de cada 10 times tem um bom jogador, ou 10 é fraco, quer dizer, a equipe do Capivariano acabou, dentro disso, conseguindo juntar o útil ao agradável, por isso que subiu. E é isso que eu falo, por isso tem que administrar bem, dentro e fora de campo, que o time chega. Pessoal, Mas eu vou a gente colocar o tem que... seguinte, é só pra completar, Isso. então. A gente já passou do Completar horário. mesmo, olha, é o seguinte, o Capivariano, ele teve tudo isso da parte administrativa. Eu já vi times que teve tudo isso e não deu em nada. Também não deu nada. Primeiro de tudo tem que dar encaixe, acertar as peças, contratou o jogador certo, tem reserva, entra, o time não modifica o ritmo de jogo. Então deu liga, deu encaixe, pode ser time sem medalhões, a coisa vai. Você pode contratar um monte de feras aí, cobras criadas, não Que deu não dá liga, certo. meu filho. Exatamente. Nada funciona. O Capivariano Os galácticos. aliou Os galácticos, isso, né? aliou isso ao encaixe que deu o time com o Evaristo Pisa. Quem era? Hoje foi para o Mirassol, mas ele era do Paulínia. Depois subiu o Capivariano, hoje já tem o nome dele feito, foi para o Guarani. Mirassol contratou, então deu liga, deu encaixe e vai. Se tiver dinheiro, tudo organizado, o time não deu liga, não fica. Não fica pelo caminho, não vai em frente. O Capivariano é um exemplo. Então tem que dar sorte de contratar jogador. E bom, aí se o time for bom, ele faz o jogador ficar na vitrine, torna o jogador conhecido como o Petros, que foi conhecido no Penapolense, que o time deu encaixe. Quem é Petros? Penapolense jogou certinho, hoje está no Corinthians e bem. Exatamente. Tá certo? Belane, nós agradecemos a sua presença aqui, foi muito produtivo. Já terminou? Já passamos Uma 10 hora minutos passa do horário. rápido. Aqui passa muito rápido. E vamos marcar uma próxima volta Depois do do Belane. centenário. Isso, que agora o Isso. Belane está ocupado com a festa, correndo atrás. Que o Belane é muito responsável. Quando ele assume, ele cumpre até o final. Né, Belane? Até mais ficar com os questão cabelos de brancos. encontrar as pessoas, né? Porque às vezes você procura, não encontra a pessoa. Muitos contatos, então vai tentando. A gente é um só, queria ser dois. Um para ajudar nessas coisas aí e outro para executar meu trabalho Exatamente. do dia a dia. Espero que todos que acompanharam tenham gostado. A gente agradece muito a sua presença aqui, Belane. Fica o convite, a porta está aberta sempre. Quando quiser, é só chamar, se convidar também quando tiver algum assunto interessante, que você é sempre bem-vindo. Assunto interessante ele tem todo dia. E é pelo amor sempre de de terça-feira, né? O dia que for de tipo assim, de segunda-feira ou de quinta-feira, eu viria mais, viu? Mas é a programação, é do site. Exatamente. É do site SB 24 horas. Mas vamos ter E- umas reformas aí o ano que vem, vamos ver, quem né? sabe muda Quem da sabe muda horário, horário, data Eu da tenho semana. compromissos fixos de terça-feira, mas hoje, terça passada, eu faltei por causa Pelo da bem festa do União centenário Barbarense União. também, né, Belano? Pela festa do centenário, mas Tá certo, então. tudo bem. A gente vai estar Então, aqui agradecer. mais vezes, se Deus quiser. E obrigado pelo convite. Espero que o pessoal tenha, assim, Mas tenha tido um Com pouco mais de certeza. informações da história centenária do União Barbarense. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Esperamos todos na festa do centenário do União Todos também. 400 lugares só no local novo, lá no Gran Poema Eventos. Mas a gente Por se isso que nós encontra estamos lá. aí, olha, deu uma brecada aí venda. nos convites e nas vezes até que todos os homenageados sejam Confirme. contactados. Daí sim tem uma lista de espera lá na União, espera de mesas e de convites, ok? Entendam isso. Prioridade é para os homenageados e suas famílias. Depois a gente abre para os demais torcedores. Tá bom, então. Obrigado, viu, Deveria Belano? ser uma festa lá no estádio, para caber todo mundo, né? Arquibancada, pra todo mundo tá lá. Mas as coisas não acontecem dessa forma. A gente tem que aceitar da forma que é, porque é sempre muito importante. Obrigado, Belane. Eu sei da importância que você tem para a imprensa de Santa Bárbara, para o esporte barbarense. Eu que convivo já com você desde o meu começo na Rádio Luz, depois você veio trabalhar conosco na equipe líder de esportes da Rádio Luz. Para mim foi um ganho, porque do meu lado a fera, né? Então, quer dizer, quando eu tenho problema, eu só estico o braço, tá aqui a fera para me ajudar, né? Eu só comecei em 1968, na Então. imprensa era garota ainda. Então. Bom Mas quem aluno, levou né? ele para a Rádio Luzes foi eu. Então, obrigado, viu, Tiano? Porque hoje é a nossa tábua de Tanto que eu salvação. torrei a paciência do Zé Flávio. Às vezes eu faço algumas perguntas irônicas para ele, né, nas transmissões, para ver se ele cai na minha, mas não tem jeito, o homem outro dia eu fiz uma lá em Ribeirão Preto, quase se tubiou, né, beleza? Mas aí o Vladimir salvou a tua pé. Não foram as luzes de Natal, né? Do circo Não, lá, né? não, perguntei de quando o Botafogo completaria 100 anos. Você falou, o Botafogo, o Vladimir te salvou. É mais novo, né? É mais novo, é de Não 1918. O comercial mas depois eu fiquei sabendo lá. Mais uma coisa, né? Não. Rogério Duarte Fernandes dos Passos falou, parou aí um bom tempo. Isso. 16 anos
E depois voltou, foi ressuscitado, mas então não vale o centenário. E a rivalidade é grande lá. Então o Comercial e Botafogo, os botafoguenses falam, não vale o centenário deles. O Botafogo vai chegar primeiro sem parar. 18, Botafogo Exatamente. 1918, qual chega a equipe do Botafogo. Tá Boa certo, noite. gente? Boa noite, um grande abraço. Até terça com o Paulo Santos. Terça-feira que vem já é o Paulo Santos, é isso E mesmo. depois na outra nós vamos acompanhar a festa Isso. do centenário do União Barbarense. Eu acredito que nós teremos material para 2 programas, né? Com certeza, acho E que vai depois- até sobrar material, né? Porque vai ter muita Nós vamos gente. divulgar. Se a gente for rápido, a gente consegue fazer muita entrevista, que o tempo é grande, dá pra gente entrevistar muita gente. O Belano com certeza vai estar nessa mais uma vez para falar mais um pouquinho. Com e vai ter certeza. muita entrevista que vocês vão poder acompanhar aqui no Bola na Web, após a festa do centenário, com as pessoas que estiveram lá sendo homenageadas, os ex-jogadores do União Barbarense, jogadores da atualidade, as pessoas que trabalharam para que essa festa acontecesse. Então, quer dizer, quem não estiver lá na festa, depois, dentro do acompanhar. SB 24 horas, vai saber de tudo que aconteceu por lá. Um abraço, boa noite, até a próxima, se Até Deus a quiser. terça.